Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo você, engenheiro e arquiteto, a faturarem pelo menos R$ 15.000 por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer ter você aqui e eu venho aqui toda semana conversando com vocês, tentando mostrar um pouquinho desse mundo de projetos de bombeiro e tentando eh, mostrar como é importante você conhecer eh, os sistemas de segurança contra incêndio, entender um pouco sobre as medidas de proteção e combate a incêndio e como isso pode ser importante e mudar a sua carreira. Os projetos de proteção e combate a incêndio hoje, eu entendo que são a melhor forma de ganho, a melhor forma de você melhorar e ter mais renda dentro da área de engenharia e arquitetura. Eu queria, hoje começar de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou provavelmente no final da aula falar de hidrantes, que é um sistema muito importante, né, e que muita gente tem dificuldade, mas eu queria começar falando da minha carreira. Eu hoje sou aposentado do Corpo de Bombeiros. Eu me aposentei como major, né? E depois disso, depois que eu me aposentei, eu estudei engenharia e me formei engenheiro civil. Mas na verdade, não foi o curso de engenharia que me trouxe habilidade, que me trouxe conhecimento nessa área de projetos de bombeiro. Na verdade, foi a carreira que eu tive dentro do Corpo de Bombeiros. Então, já praticamente faz 29 anos, quase 30 anos que eu entrei no Corpo de Bombeiros. E desde então eu tomei muita familiaridade com os sistemas de proteção e combate a incêndio, né. A minha carreira foi trabalhar realmente apagando incêndios, né, e analisando projetos e fazendo vistorias. Então, essa experiência que eu tive durante anos, analisando os projetos, apagando incêndios, realmente atendendo ocorrências, foi o que me trouxe grande experiência e o que me fez estudar muito sobre a área. Eu sempre gostei muito de estudar sobre projetos de proteção e combate a incêndio. Eu entrei em 93, comecinho de 93, né, por isso que está quase fazendo 30 anos da minha entrada dentro do Corpo de Bombeiros, e desde então tomei gosto pela área, né. Durante a minha carreira eu fiz cursos, para ir sendo promovido, né, e chegou a um ponto que eu era responsável por toda uma região, tanto pelo atendimento de ocorrências, né, eu comandei postos de bombeiro, comandei regionais, né, que a gente chama de sub-GB, né. Então eu comandei, vários postos ao mesmo tempo e eu era a pessoa responsável por toda a análise dos projetos e as vistorias. Então, as vistorias maiores eu que fazia, os projetos todos eles eu que homologava e assinava os AVCBs, as aprovações de projetos, né. Então, eu fui obrigado, lógico, a estudar, mas sempre gostei muito da área, tá. Então, você imagina, muitos anos fazendo a mesma coisa, me trouxe uma experiência muito grande. Eu peguei todo tipo de projeto, todo tipo de problema, realmente fui obrigado a passar por toda a legislação e eu acabei criando um método ali para entender os projetos e ir estudando e, muita facilidade em entender tudo que estava acontecendo. Só de olhar um projeto, a gente já tem uma noção se ele era um bom projeto, se estava de acordo com as normas ou não, né. Então, depois de aposentado, quando eu estava quase me aposentando, eu já tomei gosto por isso, né. Tomei gosto e já sabia que ia trabalhar com projetos de bombeiro quando me aposentasse, foi o que eu fiz e já estou aí trabalhando há 5 anos em aprovações de projetos de bombeiro aí depois da minha saída do Corpo de Bombeiros, né. E logo pouco depois que eu saí, né, como eu gostava muito, dessa área de projetos e gostava muito de ensinar, de ajudar as pessoas, eu passei a comentar e fazer vídeos falando de projetos de bombeiro, né. Então, esse meu conhecimento, essa minha metodologia, ela vem de longos anos tendo contato com a matéria, né. Então, hoje até eu criei um curso em relação a isso, e muito voltado para a prática, né, realmente para que a pessoa consiga entender e consiga aprovar os projetos de bombeiro. Então,
Toda essa foi a minha trajetória, né. Eu fui, do posto mais baixo que se tem, eu entrei como soldado e me aposentei como major, né. Então, nesse caminho aí, eu passei para cabo, depois passei para aluno oficial, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, me aposentando como major, né. Eu não quis esperar o finzinho da carreira aí, preferi vir trabalhar aqui com os projetos de bombeiro. Tivesse esperado um pouco mais, teria ainda progredido na carreira. Mas enfim, isso foi só um resumo, falando um pouquinho do porquê eu tenho grande conhecimento na área. E justamente por ter grande conhecimento na área e por ter vivido, sentido na pele a dificuldade das empresas em achar profissionais que realmente, tivessem uma noção e soubesse atender as empresas de forma correta, eu vi a grande carência que se tem no mercado de profissionais que entendessem a necessidade das empresas, que soubessem pegar essa necessidade e transformar em um bom projeto de bombeiro, aprovando o projeto de forma rápida e mantendo o local adequado para vistoria do corpo de bombeiros e preparado para os incêndios, né, preparado para realmente que, se precisasse utilizar aqueles equipamentos, que eles estivessem dimensionados de forma correta, tá. É gigante a carência no mercado de bons profissionais, tá. O que eu mais via era profissionais tentando ali atender a demanda, talvez até por solicitação da empresa, né, não eram especialistas e ficavam tentando aprovar projetos por meses, até tem alguns casos por anos. Eu já vi, empresas com dificuldades em aprovação de projeto de bombeiro. Os responsáveis técnicos não se aventuravam na área, tá, e não tinham conhecimento e não sabiam buscar, o que a legislação aplicava àquele caso concreto. E quando achavam, se perdiam muitas vezes em cálculos hidráulicos, em locação dos equipamentos, em demonstrar para o bombeiro como, aqueles equipamentos estariam, né, demonstrar dentro de um projeto, né. Realmente a dificuldade era gigantesca nesta área. Então, a partir daí eu já sabia que iria trabalhar com projetos de bombeiro, me aposentei, né. Mas assim, é infinito o que se tem, de serviço nessa área. Por quê? Diferente de outras áreas da engenharia, que você simplesmente constrói uma casa e não presta mais serviço para aquela pessoa, né. Por exemplo, você faz um projeto de uma casa, entregou o seu trabalho, né, às vezes demora ali meses fazendo um projeto, de arquitetura, entregou, recebeu, né, e às vezes parece até que recebe bastante, mas é dividido em vários meses. Entregou o projeto, você não presta mais serviço. Ali, ou no máximo você vai ser responsável pela construção, acabou, você não presta mais serviço. Já nos projetos de proteção e combate a incêndio é diferente. Os clientes são clientes recorrentes, porque a pessoa primeiro precisa de um projeto, depois ela precisa da instalação, depois tem a manutenção desses equipamentos e a pessoa pede o seu AVCB. E o AVCB, ele tem validade. Então passou alguns anos, tem AVCB de 1 ano e até 5 anos. A média, a maioria dos processos são de 3 anos. Então, vamos falar que a cada 3 anos aquele cliente, no mínimo, ele vai precisar solicitar uma nova vistoria. Então, é um cliente recorrente. E mais, né, dentro desse período, as empresas, né, que são os maiores clientes, ela sempre passa por modificações. Ela sempre constrói uma nova área, ela sempre modifica o seu layout, sempre coloca um novo equipamento, uma nova máquina. Ela vai precisar dos serviços de proteção e combate a incêndio durante toda a sua vida, né? E o que que acontece? Quando a empresa fecha, outra empresa entra no lugar com outra atividade. E aí começa tudo de novo, um novo projeto para adequar para aquela nova atividade. Então, é um serviço sem fim. E uma vez você prestando bom serviço, o que não raramente acontece é que você sempre vai ser o responsável pelaquela empresa, tá? Como tem muitos mal profissionais na área, tem muita gente que tem, experiência péssima. E quando tem uma boa experiência, a pessoa está te chamando sempre para fazer o serviço. E mais ainda, né? Muitas vezes você tem ali o corpo de engenheiros em algumas empresas, e quando você faz um bom serviço, quando esses engenheiros
por algum motivo saem da empresa para buscar outros serviços em outros locais, né? Os próprios diretores da empresa, eles têm você como referência. E quando eles vão para outro local, você tem inúmeros contatos em outras empresas. E aí é um ciclo que vai se realimentando, de forma constante. Então, eh, se você quiser trabalhar na área, comece, lógico, pequeno, entendendo. Você vai começar com os menores projetos e fazendo, pegando experiência e aumentando a sua experiência na área, mas você vai chegar num ponto que você vai dominando cada vez mais, cada vez tendo mais clientes e sendo obrigado a estudar mais e resolver grandes problemas. E a partir daí, você passa a ser referência na sua região, numa área ali não só da sua cidade, do entorno da sua cidade, e não vai faltar serviço. Então é um caminho que se tem a trilhar, é um caminho, que passa pelo estudo, que passa por você entender de projetos de bombeiro, tá. E o que eu me propus a fazer em relação aos projetos de bombeiro? Eu me propus a criar, uma metodologia, né, criei a primeira turma onde eu ensino a fazer os projetos de bombeiro, estamos quase aí pensando em lançar a próxima turma no próximo mês. A gente está ainda gravando as aulas, preparando, sempre tem material, aulas práticas, né, então é um muito provavelmente, pelo que eu conheço do mercado, é o curso mais voltado para realmente aprender na parte prática, aprender com os problemas, aprender realmente a fazer um cálculo hidráulico. Então, estou falando isso porque se você realmente quiser trabalhar na área, para você remir tempo, não ficar ali anos e anos, e muitas vezes até desistir da profissão, porque esbarra numa dificuldade que talvez ali vai demorar muito tempo, e você vai perder muito tempo. Se você quiser ganhar tempo, você tem que estar dentro de um grupo, tendo alguém que tem alguma experiência que vai te ajudar, a achar soluções simples. Muitas vezes aquele problema que você acha intransponível é uma solução simples, já passou por um problema parecido. Então, importante ter alguém de referência que possa te ajudar, uma pessoa com mais experiência. Então, a ideia do curso, do grupo, realmente foi isso, né, a gente criar alguma coisa, na qual facilitássemos a entrada e a experiência que as pessoas têm em relação ao corpo de bombeiros. Mas o que eu posso falar? O mercado ele é muito carente de bons profissionais. Existe campo para se atuar de forma, você consegue se fixar e você consegue a partir do conhecimento e da experiência e de captando clientes, depois de algum tempo ter uma área da engenharia realmente que te dê um trabalho diferenciado, um ganho diferenciado, uma qualidade de vida para você, para sua família, você conseguir pagar um bom plano de saúde para os seus filhos, uma boa escola, você conseguir realmente, viver uma vida diferente através dos projetos de bombeiro. Então, esse bate-papo inicial foi mesmo para falar o porquê e como eu adquiri conhecimento e o quanto esse meu conhecimento, me traz possibilidades aí de uma vida diferenciada dentro da área de engenharia. E o mercado está aberto, ele precisa de centenas e centenas de bons profissionais, tá. Por mais que pessoas tentem entrar no mercado, apenas os bons profissionais se destacam, tá. Então se você der uma olhada aí na sua cidade, na sua região, existem centenas de locais, centenas e centenas de empresas, centenas de prédios, de escolas. Mesmo que você morar numa cidade pequena, você tem provavelmente ali muitos comércios, muitas indústrias, muitas escolas, muitos prédios, até prédios públicos, igrejas, todos os locais precisam de regularização junto ao corpo de bombeiro. Eu estava esses dias, uma pessoa até, escreveu, né, eu falando: "Olha, eu consigo ajudar você a ganhar pelo menos R$ 15.000 por mês com os projetos de bombeiro e tal". Eu sempre falo isso, né. E a pessoa meio com o tom irônico, né, falando: "Ah, se você tá falando, tá bom, né. Eu tô desistindo aqui porque, o AVCB, sei lá, é muito barato", alguma coisa assim, né. E a pessoa não consegue enxergar o que realmente existe dentro desta área, tá. O
O CLCB, aquele comércio pequeno que precisa uma regularização, ele tem muito, existe muito para regularizar. E aí os engenheiros, como aquele é o mais simples que se tem do projeto de bombeiro, os engenheiros vendem isso de forma muito barata. É aquela concorrência desleal. Mas é uma porta de entrada e é uma porta de entrada importante. E é uma forma de renda recorrente esses projetos menores, né? Porque o trabalho é muito pequeno. Basicamente é escrever os dados da empresa no sistema do Corpo de Bombeiros, solicitar a vistoria, ou o documento já sai de forma automática, né? Então, é lógico, como é muito simples, existem muitas pessoas fazendo, e oferta e procura, né? A pessoa coloca um preço baixo, né? Eu já ouvi falar aí alguém vendendo curso falando que se vende a R$ 2.000 e que se você fizer 3 desse por semana, você vai ganhar X mil reais por mês. Não se vende a R$ 2.000, né? É uma ilusão. Principalmente esses mais simples, né? Que basicamente é você mostrar para a pessoa onde você coloca extintores, né? Mas existe um outro mundo dentro dos projetos de bombeiro, que são os projetos maiores, né? As edificações maiores, as quais o proprietário precisa realmente de alguém que saiba explicar para ele, que saiba fazer um projeto, que saiba economizar ali dentro do sistema do bombeiro, saber se realmente precisa de um sistema ou se não precisa, ou até se precisar saber o que realmente precisa. Eu preciso do sistema de hidrante? Sim, você vai precisar. Eu já vi pessoas colocarem um sistema menor do que precisava. E isso é deixar de economizar. Por quê? A pessoa teve que fazer de novo, fazer 2 vezes, trocar diâmetro de tubo, aumentar reserva de incêndio, né? Então, o conhecimento realmente diferencia, deixa com que você passe confiança para o seu cliente, e aí a questão de valores, de projetos é outro mundo. Nós estamos falando de mundos diferentes, de você regularizar a padaria da esquina e de você regularizar a grande empresa que tem aí na sua cidade, de você prestar serviço para ela constantemente, várias vezes aí durante a existência dessa empresa. Então, a pessoa falando, né, não tem noção do que é esse mundo de projetos de bombeiro, tá? Que um projeto de bombeiro, né, depois que você ganhar experiência, ele paga aí o seu semestre inteiro, vamos falar assim, tá? Todas as suas despesas, né? E aí você tendo projetos desse entrando de forma recorrente, né? E aí regularizando empresas, você tendo uma carteira de clientes, não deixando de atender aquele cliente pequeno, você vai vender um CLCB muito mais barato ali por R$ 1.000, 800, que também é renda, é dinheiro entrando, né? O legal do projeto de bombeiro também que eu costumo falar, é que você não precisa, num primeiro momento, deixar o que você está fazendo, você pode fazer uma transição aí de carreira de forma gradual, né? Eu tenho algumas pessoas que me acompanham, né, e acabam fazendo contato comigo, que ainda são estudantes de engenharia e já estão tirando proveito aí, já estão ganhando, fazendo renda com os projetos simplificados, né? Então, eu já tenho alunos que eles trabalhavam de carteira assinada numa empresa e fizeram essa transição de carreira. Depois de alguns meses, os projetos simplificados já davam mais do que ele ganhava como engenheiro lá de obra, chão de obra, fiscalizando pedreiro, fiscalizando os, os ajudantes aí para construção de prédios, né? Ele, depois de alguns meses, ele falou: cara, isso não é para mim, vou trabalhar muito menos e vou ganhar mais. Isso com os projetos simplificados. Claro que você tem que achar um canal de entrada, né? Fazer parcerias, mas existe, tá? E essa primeira parte aqui da nossa conversa praticamente foi para mostrar para vocês o tamanho do mercado, a importância. Reflita sobre isso. E vou falar uma coisa, tá? Aqui no estado de São Paulo, eu garanto que mais da metade das edificações não estão regularizadas no Corpo de Bombeiro, tá? Em vários estados está começando a fiscalização. Aqui em São Paulo também não tinha fiscalização, o bombeiro não tinha poder de polícia para multar as empresas, para realmente obrigar com que elas fizessem o seu projeto de bombeiro. E hoje os bombeiros do Brasil inteiro estão com poder de polícia. Alguns estados um pouco mais adiantados, outros
um pouco menos, mas o Corpo de Bombeiro ele já está notificando, ele está multando, está começando a ir a campo. E, assim, é infinito a quantidade de projetos que se tem. Só para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, o Corpo de Bombeiros começou a soltar uma nota nos AVCBs. Para o próximo projeto, você deverá digitalizar o seu processo, porque os processos eram todos em papel e a partir de uns anos para cá os novos começaram a ser digitais, né? E o bombeiro simplesmente começou a soltar essa nota nos AVCBs e obrigar com que as empresas digitalizassem o processo. Aí o bombeiro tinha que analisar de novo para que o processo ficasse digital. O bombeiro parou de fazer isso e ele não cobrou, ele cobrou ali, quando aquele AVCB começou a vencer, ele cobrou poucos meses que as empresas digitalizassem. Por quê? Porque não deu conta. Assim, é monstruoso e enorme a quantidade de serviço que existe nesta área. Isso que provavelmente, vamos falar que aqui no estado de São Paulo, cerca de 30%, talvez, nem isso, das edificações estão regularizadas. Então, pessoal, é um mar azul que a gente tem, é um mar que precisa, é um campo, é uma área da engenharia e da arquitetura que precisa de profissionais que realmente entendam, tá? As empresas, quando elas fazem a instalação de um sistema de sprinkler, a instalação de um sistema de espuma e resfriamento, que é a proteção para tanques de líquidos inflamáveis, essa empresa ela sofre por não achar bons profissionais, tá? A pessoa não aprova o projeto e quando aprova o projeto de forma superdimensionada, aprova o projeto muitas vezes de forma errada e isso causa realmente um grande problema para as empresas, né? Acaba gastando muito mais do que deveria e não acha bons profissionais. Então, a minha ideia é realmente formar bons profissionais na área, ter colegas aí que possam atuar em vários estados, basicamente no Brasil inteiro necessita de profissionais competentes e que saibam o que estão fazendo, tá? A ideia era falar um pouquinho sobre hidrantes, mas eu acho que eu vou comentar rapidamente, porque já foi um bom tempo aí só da gente batendo papo. Eu vou passar rapidamente pela instrução técnica de hidrantes, vou falar 5 minutinhos, só para a gente ver onde que a gente consulta o sistema de hidrantes, e depois, numa próxima aula em sequência, ainda dentro desta semana, eu falo um pouco mais sobre hidrantes, né? Sobre a importância de se conhecer sobre hidrantes e mostro alguma isométrica, mostro o sistema que eu faço para a gente conseguir fazer os cálculos hidráulicos e fazer os hidrantes que estão locados numa empresa aparecerem numa isométrica, tá? Eu vou entrar aqui então, muito rapidamente, no site do Corpo de Bombeiros. Aqui eu já até tinha entrado, mas eu vou mostrar para vocês como a gente entra. Ó, aqui no estado de São Paulo, esse aqui é o site. Eu não sei por que nesse computador não está aparecendo aqui em cima. Aqui aparecia processo de segurança contra incêndio, mas se não aparecer para você, ó, aqui embaixo, você consegue achar. Ó, segurança contra incêndio. Vamos direto aqui para legislação. Você entra aqui na parte que fala de legislação em vigor. Você quiser ver as instruções técnicas, a gente ainda vai acabar um dia comentando sobre todas elas, né? Só para você ter uma ideia, nós temos de instrução técnica de procedimentos administrativos, conceitos básicos, terminologia, símbolos gráficos, e aí continua, gente. Aí a gente começa aqui, ó. Aqui é para prefeitura, segurança contra incêndio, urbanística, acesso de viatura na edificação, separação entre edificações, resistência ao fogo dos elementos de construção, compartimentação, controle de material de acabamento, saídas de emergência, centros esportivos, aqui são os estádios, né? Pressurização de escada, e aí vai, gente. São controle de fumaça, gerenciamento de risco, brigada de incêndio, iluminação de emergência. E nós temos no total 45 instruções técnicas, tá? São muitas instruções técnicas, sendo que eu falo da maioria delas, principalmente da parte de
sistemas de segurança contra incêndio. Então, iluminação de emergência, detecção, sinalização, tudo que a gente aplica num projeto, a gente bate um papo aí dentro do curso, tá? E hoje eu só queria mostrar para vocês aqui, ó, a instrução técnica 22, que são os sistemas de hidrantes e manguatinhos, tá? Então, os documentos, as instruções técnicas, elas ficam disponíveis para qualquer um, tá? Toda a legislação de todos os estados, elas estão dentro do site do Corpo de Bombeiros. Hoje, apenas o estado de Pernambuco, ele não segue um padrão que está sendo seguido no Brasil inteiro, que é o padrão de São Paulo, tá? Pernambuco ainda segue uma legislação mais antiga, os símbolos são diferentes, né? Mas enfim, o restante dos estados todos têm um padrão que é seguido no Brasil inteiro, que nós temos um decreto que regulamenta e nós temos as instruções técnicas, que são documentos técnicos elaborados pelo bombeiro. Agora nós estamos olhando aqui, ó, a instrução técnica 22. Aqui fala praticamente tudo o que a gente precisa para locar os equipamentos de proteção e combate a incêndio dentro de um projeto. Os equipamentos que eu falo aqui, os hidrantes, tá? Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade, mas está tudo na legislação. É claro que se a gente tiver alguém que possa fazer esse link para ajudar vocês em relação ao projeto de bombeiro com a legislação, né? Saber aplicar a legislação num caso concreto, esse é o grande segredo, né? Aqui explica para nós, né? Vamos falar, por exemplo, aqui a gente tem a forma que tem que ser instalado um registro de recalque, tá? Tem que ser instalado no passeio público, na verdade na fachada, né? Antigamente era no próprio passeio. Hoje você instala ele, em regra, pelo menos aqui no estado de São Paulo, junto ao muro ou à fachada da edificação, a uma determinada altura. Se você não puder instalar na fachada por algum problema técnico, você pode colocar ele enterrado, mas normalmente o bombeiro, ele preferencialmente ele pede para você instalar o hidrante, o registro de recalque de coluna, tá? O registro de recalque é para o bombeiro jogar água dentro da edificação. Você tem todos os pontos de hidrante que ficam dentro da edificação, e o registro de recalque, se você tiver problema no seu sistema, o bombeiro consegue engatar a mangueira aqui do caminhão dele e pressurizar a água para dentro do sistema, tá? E aí vem explicando praticamente tudo, né? Aqui é mais questão de forma, né? De que forma você pode colocar a mangueira dentro de uma caixa de hidrante, né? Isso aqui é bem interessante para o pessoal que é instalador, né? Mas continuando, a gente continua falando aqui, a gente vai entrar na parte de cálculo realmente, né? Tá vendo? Nós temos basicamente duas fórmulas que a gente pode seguir, tá? É, essa aqui é a fórmula que você usa para fazer o seu cálculo hidráulico, tá? Basicamente, o que consiste o cálculo hidráulico? Aqui está falando da velocidade da água, que ela não pode passar de 5 metros por segundo na tubulação de forma geral e de 3 metros por segundo entre a bomba e o reservatório, tá? Aqui, ó, 3 metros por segundo se a sucção for positiva e 2 metros por segundo se a sucção for negativa. Tudo isso aqui a gente vê no cálculo hidráulico, tá? Parece um pouco complicado essa fórmula toda, e realmente ela é chata se você tivesse que fazer na unha, mas a gente transformou tudo isso aqui em planilha. Basicamente a gente coleta alguns dados numa isométrica, joga na planilha, equilibra a pressão e a planilha dá para nós o que a gente precisa para fazer o cálculo hidráulico, tá? Então, aqui também, dependendo o tipo de material que a gente usa, nós temos um índice de rugosidade, que é chamado de fator C, né? Que é aplicado dentro da fórmula aqui. Mas basicamente tudo isso está na fórmula. Aqui também, né? A velocidade da água aqui, que nós temos a vazão dividido pela área, quer dizer, a quantidade de água que passa dentro de um local, você determina a vazão que você tem, tá? Então, basicamente, a norma nos traz a forma que a gente deve instalar, né? Aqui fala que você tem que ter um hidrante, uma pessoa todas as áreas têm que ser cobertas por 30 metros de mangueira e 10 metros de jato, ó, como que tá aqui, né? Desde que você entre pelo menos 1 metro dentro de cada ambiente, você pode utilizar os 10 metros de jato, e vai explicando. Aí nós temos as tabelas, ó. Aqui são os 5 tipos de sistema
Nós temos o sistema tipo 1, que é de manguatinho, o sistema tipo 2, que são para riscos baixos, sistema 3 e 4, que são para riscos médios, e o sistema tipo 5. Tudo que você precisa, você extrai aqui da instrução técnica de número 22, tá? Para tudo que você precisa para hidrantes. Tá vendo? Ó, essa tabelinha, que é a tabela número 2, ela determina para nós qual é a vazão mínima que cada hidrante deve ter com a determinada pressão. Aqui no Bombeiro do Estado de São Paulo, essa pressão e vazão ela é medida no hidrante. E em alguns estados ela é medida na mangueira, tá? A lógica de se fazer o cálculo é exatamente a mesma, porém, alguma mudançazinha a gente tem na planilha, né? Em algumas nós vamos ter perda de carga também na mangueira e no esguicho, e aqui em São Paulo e em vários outros estados, a perda de carga vai até o hidrante, tá? O bombeiro pediu uma pressão um pouquinho maior, porque sabe que existe uma perda de carga na mangueira, tá? Então, e aí continuando aqui, é uma outra tabela que é muito importante. Aqui nós temos todos os tipos de ocupação, tá? E falando qual o sistema que tem que estar instalado nesta ocupação com o tamanho do reservatório. Então, primeiro eu venho nessa tabela, ó, a minha edificação é um comércio. O comércio é grupo C. E aí eu posso ter comércio C1, que é baixa carga incêndio, posso ter comércio C2, que é média carga incêndio, posso ter comércio C2 aqui, ainda de média carga incêndio, então daqui até C2 até 1000 megajoule, você cai aqui nessa coluna, acima de 1000 megajoule C2, acima de 1000 megajoule, você cai nessa coluna. Megajoule é o poder calorífico do material que se pode queimar dentro de um ambiente, tá? Tem uma tabela, a instrução técnica 14, que vai nos falar se nossa edificação é de baixo, médio ou alto risco. E aí você acha essa classificação, tá? Mas aqui eu vejo, por exemplo, se o meu sistema é tipo 4, qual o tamanho do meu reservatório, se o meu sistema é tipo 5, que são hidrantes duplos, e o tamanho do meu reservatório, se o meu sistema é um tipo 3, tipo 2, ou tipo 1. Tipo 1 a gente praticamente não usa, que são os manguatinhos. É uma mangueira rígida que fica enrolada num carretel, né? A gente usa normalmente a partir do sistema tipo 2, e nessa tabela a gente vê o tamanho do nosso reservatório. Então, a gente vê aqui, a minha edificação é do grupo C1, que é o comércio de baixa carga incêndio, e a minha edificação ela tem entre 5 e 10 mil metros quadrados, ou entre 2.500 e 5. Então ela é do tipo 2 e até 12 mil litros. Não, ela é do tipo 2 e até 18 mil litros o reservatório de incêndio. Basicamente aqui eu vejo qual o tipo do sistema. A partir daí, eu venho aqui, o meu sistema é tipo 2. O meu sistema tipo 2, eu posso usar 30 metros de mangueira, expedição simples, a pressão na válvula do meu hidrante, vazão, 150 litros por minuto, e a pressão 30 MCA, 30 metros de coluna d'água. Então, basicamente aqui eu tiro os dados para aplicar no meu cálculo hidráulico, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, eu vou voltar e vou comentar numa próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre o sistema de hidrantes, aí a gente vai voltar aqui a comentar tudo isso, vai passar por todos esses itens aqui, né, por vários itens nós vamos comentar, rapidamente, é claro, né, e aí eu vou mostrar numa próxima aula uma isométrica e a lógica de um cálculo hidráulico, tá? Essas aulas são aulas rápidas, né, no qual a gente bate um papo, mostra onde consultar, mostra uma certa lógica, mas eu consigo realmente, para quem quer se aprofundar mesmo no assunto, tá mostrando um pouco mais dentro aí de um curso que tem uma metodologia, e aí que a gente fala sobre hidrante, praticamente nós vamos ter talvez aí 8, 10 horas falando e fazendo exercícios práticos e mostrando e desenhando isométrica, alocando hidrante, para que você possa realmente fixar e ter onde consultar os materiais aí, para que você possa sempre estar aprendendo mais e aprendendo de forma realmente definitiva e constante. Beleza, pessoal? Então era isso. A próxima aula eu vou falar de novo de hidrantes, que é uma matéria muito bacana e muito legal. E a gente se vê então na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo nosso.